A gente precisa mesmo falar de pecado? Não basta somente falar do amor de Deus? Não seria arrogância falar que só o Evangelho salva? E que outras formas de mensagens não bastam? A mensagem que agrada e inspira não seria melhor do que a que confronta e divide? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, por que é que nós estamos pregando mais sobre nós do que sobre ele? Será que só usar o Antigo Testamento sem falar de Cristo é o mesmo que pregar o Evangelho? Quando foi que começamos a tratar os nossos insights pessoais como palavra de Deus? Se os apóstolos usaram o Antigo Testamento para chegar a Jesus, por que é que hoje nós usamos Jesus só como conclusão de uma autoajuda com versículos? Por que muitas pregações hoje agradam as multidões, mas as pregações dos apóstolos causavam perseguição, apedrejamento e prisão? Se a minha mensagem não causa escândalo, será que é o mesmo evangelho que Paulo pregava? Você saberia reconhecer uma mensagem que parece evangélica, mas que não tem o evangelho? Sejam bem-vindos ao canal Essência do Evangelho. Eu sou o Renato e hoje nós vamos falar como deve ser a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer um comentário e de também compartilhar com seus amigos. Vamos para o vídeo. Antes de começar este vídeo, note que eu não sou um especialista em homilética ou oratória, mas sou apenas um estudante. Lembrando que a homilética é a arte ou a ciência de preparar, de estruturar uma mensagem, uma pregação bíblica. E a oratória é a arte de fazer isso com clareza, de apresentar o sermão usando uma entonação correta, usando a emoção, tudo de forma eficaz. Isso é a oratória. Então, resumindo, a homilética trata do que pregar, de toda a estrutura do sermão. Já a oratória é de como apresentar o sermão. Note que eu não sou especialista nisso, então não vou fazer aqui uma abordagem com uma crítica com base em oratória ou homilética. A minha vocação é na área de estudo, na área de didática, e não de pregação efetivamente. Mas vamos observar com a palavra de Deus os exemplos dos apóstolos, como eles pregavam o evangelho. E dessa forma, nós vamos saber como deve ser a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. E o primeiro personagem que vamos analisar hoje é o apóstolo Pedro. Se você observar em Atos capítulo 2, do versículo 14 até o 41, o apóstolo Pedro, ele cita o profeta Joel para provar que a profecia de Joel estava se cumprindo ali, que é a descida do Espírito Santo. Em seguida, ele fala sobre o rei Davi e o trono eterno. Você vai encontrar isso em Salmos 16 e no Salmo 110, apontando para Cristo, o cumprimento dessas promessas. Então, usando o Antigo Testamento, o apóstolo Pedro preparou o coração dos ouvintes para a mensagem central. Então, anunciou com clareza a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo. Chamando a todos ao arrependimento e à fé, o impacto foi imediato. Cerca de 3.000 pessoas se converteram a Jesus e foram batizados. Observe que a pregação do evangelho exige um ponto de contato. E o apóstolo Pedro usou as profecias do Antigo Testamento e, em seguida, entrou com a mensagem central, que é o coração do sermão, falando do evangelho de Jesus Cristo. Então, note que a pregação, ela começa com um ponto de contato, podendo ser a história do Antigo Testamento, as profecias que apontam para Cristo, as profecias que apontam para o evangelho. E logo em seguida, você entra no evangelho. Mas a chamada ao arrependimento e à fé são inegociáveis. Vamos para o segundo personagem, que vai nos ensinar como deve ser a pregação do evangelho. E esse personagem é Estevão. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 6 e capítulo 7. Estevão fez um grande panorama da história de Israel. E ele mostrou como os judeus resistiam à vontade de Deus, assim como os dias de hoje. A gente olha para a humanidade hoje do mesmo jeito, todos resistindo à vontade de Deus. Observe que Estevão, na sua mensagem, ele citou Abraão, José, Moisés, Josué, Davi e Salomão. Ao destacar a rejeição a Moisés,
mesmo ele sendo um escolhido de Deus, Estevão fez um paralelo com Cristo, que também foi rejeitado pelo povo. Observe que Estevão usou este ponto de contato e pegou o gancho, a rejeição a Moisés, para traçar com a rejeição ao Messias, ao escolhido de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Até esse momento, os ouvintes escutavam, mas ao serem confrontados e serem acusados de terem rejeitado e assassinado o Filho de Deus, ficaram furiosos, ficaram com ódio e assim arrastaram a Estevão e apedrejaram ele. O Evangelho sempre expõe o pecado e a resistência do homem à verdade. Um verdadeiro pregador nunca suaviza a mensagem a fim de evitar o conflito. E vamos para o último personagem bíblico deste vídeo. E não poderia ficar de fora o apóstolo Paulo. E para isso, vamos usar como exemplo as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, que se encontra em Atos, capítulo 13, capítulo 17 e capítulo 19. Observe que nas 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele prega em sinagogas, ele prega para judeus. E frequentemente, as suas pregações, as suas mensagens começavam com a história de Israel. Todos os ouvintes se sentiam agradados. Boas palavras, palavras de incentivos, palavras faladas sobre a sua história, sobre a sua identidade. Tudo isso era muito agradável, tudo isso era muito bom de se ouvir. Mas quando chegava ao ponto central da sua mensagem, ou seja, quando o apóstolo Paulo ele fazia um link, uma ligação do contexto da história de Israel com o contexto do evangelho, as coisas mudavam. Quando a mensagem chegava no ponto central e que todas estas promessas se cumpriam em Cristo, tudo mudava. Quando ele falava que a salvação não vinha pela lei, mas sim pela graça de Cristo Jesus, eles eram confrontados. O orgulho religioso era confrontado e o apóstolo Paulo era expulso da sinagoga. Muitos pregadores hoje vivem essa realidade, mas a realidade da primeira parte. Eles pregam muitas mensagens baseadas somente na história de Israel, tentando fazer uma comparação da vida dos israelitas, a vida próspera que Abraão teve, com a vida das pessoas comuns da igreja de hoje. E até aí está tudo ótimo. Todo mundo está gostando. A mensagem está agradável. Todo mundo está se agradando da mensagem, porque é uma mensagem agradável. Uma mensagem que afaga o meu ego. Mas quando somos confrontados com a verdade de Cristo, de que nós somos pecadores, de que nós não somos nada, de que nós somos totalmente depravados, aí as coisas mudam. Então você que é um pregador, observe como deve ser a pregação do evangelho verdadeiro. E não somente ficar contando histórias de Israel ou até mesmo a sua história. A pregação deve ser bem clara na transição entre a antiga e a nova aliança. A pregação do evangelho verdadeiro traz divisões. Uns aceitam, outros rejeitam violentamente. O pregador e a sua pregação devem estar dispostos a sofrer oposição. E para concluir, como deve ser a pregação do evangelho para um não crente? Primeiro, devemos ter uma consciência de pecado. Você que não é cristão, você deve ter uma consciência de pecado. Todos os seres humanos são incapazes de se salvarem. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 2. A necessidade do Salvador. Somente Jesus pode reconciliar um pecador com Deus. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não há nenhum nome que importa que sejamos salvos. 3. Convite ao arrependimento e à fé. A salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. E 4. Perseverança na fé. Um verdadeiro salvo manifesta fruto de transformação. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7:17. E como deve ser a pregação para crentes? Evangelho. O evangelho é suficiente
para não crente e para crente. A pregação para crente deve visar o crescimento espiritual. 1. Ensino e exortação. Um crente deve crescer no ensino da palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender e instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. 2. Chamado à santificação. A fé verdadeira resulta em uma vida transformada. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a sua maneira de viver. 1 Pedro 1,15. 3. Edificação da igreja. A pregação deve unir e fortalecer os irmãos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 12. E por fim, 4. Cristo no centro. Toda pregação deve conduzir o crente a amar a Cristo e viver para Ele. Meu irmão, o Evangelho deve ser o coração de um sermão. Muitas mensagens hoje mencionam o Evangelho apenas na conclusão de um sermão, mas remover o Evangelho do centro de uma mensagem é como remover o coração de uma pessoa. Se a pregação não aponta para Cristo e para a sua obra redentora, não passa de uma mensagem motivacional ou de uma mensagem moralista. A palavra deve ser anunciada como os apóstolos fizeram: Cristo primeiro, Cristo no meio e Cristo no fim. Se não leva a cruz, não é evangelho. Que nossa mensagem seja como dos apóstolos, bíblica, centrada em Cristo e cheia de verdade. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Muito obrigado.